Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos olhar para algo que define toda a estrutura do universo. A nossa jornada passa por entender o mistério do espaço-tempo, a malha invisível, onde todos os acontecimentos do cosmos acontecem. Já perceberam como sempre imaginamos o espaço como vazio e o tempo como algo que simplesmente passa? Considere algo que acontece em escala cósmica. A luz de uma estrela distante não viaja em linha perfeitamente reta quando passa perto de outra estrela muito massiva. A própria trajetória da luz se curva, como se estivesse atravessando uma superfície invisível que se dobra no espaço. Parece um efeito estranho da gravidade. Mas se até a luz segue caminhos curvos no universo, o que isso nos diz sobre a estrutura onde tudo acontece? Nesta história, vamos percorrer as descobertas que revelaram que espaço e tempo fazem parte da mesma estrutura. Vamos imaginar como essa malha pode se curvar ao redor de estrelas, explorar o que acontece em regiões extremas do cosmos e refletir sobre como essa visão mudou nossa compreensão da realidade. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O universo para o sono depende disso, pois o que é rápido para você nos ajuda imensamente. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Meus caros, é verdadeiramente fascinante pensar como a mente humana precisou de séculos de observação e raciocínio para construir a imagem de um palco onde a vida acontece. Vocês não acreditariam como, durante muito tempo, o que chamamos de espaço era compreendido apenas como o vazio, um nada absoluto que simplesmente servia para separar os corpos celestes. Imaginem por um momento que estamos em uma sala imensa, escura e silenciosa. Para os grandes pensadores do passado, como o brilhante Isaac Newton, esse vazio possuía uma existência própria e independente. Era como um grande teatro de dimensões infinitas, cujas paredes e chão nunca mudavam, nunca tremiam e, acima de tudo, nunca se moviam. Vocês conseguem imaginar o conforto intelectual de acreditar em algo tão sólido e imutável? Nesse cenário da física clássica, o espaço era o receptáculo passivo da criação, uma malha rígida que não se importava com o que acontecia em seu interior. Se pudéssemos retirar todos os planetas, todas as estrelas e cada partícula de poeira do universo, o espaço de Newton ainda estaria lá, intacto e imperturbável, como uma caixa vazia aguardando para ser preenchida novamente. Essa visão de mundo, que dominou o pensamento científico por mais de 200 anos, trazia consigo uma segurança profunda. O espaço era tridimensional, estático e eterno. Nele, as linhas retas eram sempre retas e a geometria de Euclides reinava soberana em todas as direções. Mas o que tornava essa percepção ainda mais sólida era a maneira como o tempo era compreendido. Imaginem o tempo como um rio invisível, mas de uma natureza muito peculiar. Um rio que flui com uma velocidade perfeitamente constante, sem nunca acelerar ou diminuir, independentemente de qualquer coisa que ocorra em suas margens. Para a ciência daquela época, o tempo era absoluto. Isso significa que se tivéssemos relógios perfeitos espalhados por todo o cosmos, desde o coração de uma galáxia distante até o pulso de um navegador em nossos oceanos, todos eles marcariam exatamente o mesmo tic-tac, em uma sincronia divina e inquebrável. Vocês ficariam incrédulos ao perceber a rigidez dessa ideia. O segundo que passava para um camponês observando o pôr do sol era rigorosamente o mesmo segundo que passava para uma estrela em colapso nos confins do universo. Não havia espaço para interpretações ou variações. O tempo era o mestre de cerimônias do universo, ditando o ritmo de todos os eventos com uma imparcialidade absoluta. Essa estrutura dual, composta por um espaço fixo e um tempo universal, formava o que chamamos de mecânica clássica. Era uma física de certezas, onde, se soubéssemos a posição e a velocidade de cada partícula no início dos tempos, poderíamos, em teoria, prever todo o futuro com uma precisão matemática inabalável. Imaginem a sensação de ordem que isso proporcionava. O universo era como um imenso relógio mecânico, cujas engrenagens haviam sido ajustadas com perfeição, e agora apenas seguiam seu curso natural e previsível. Entretanto,
Para que esse relógio funcionasse, o espaço e o tempo precisavam ser entidades separadas e sem qualquer relação entre si. O espaço era o palco, e o tempo era o relógio na parede do teatro. O palco não afetava o relógio, e o relógio não alterava o palco. Ambos eram independentes da matéria que neles habitava. Sentir essa separação era a base da nossa intuição mais profunda. Afinal, em nosso cotidiano, o tempo parece mesmo ser algo que flui à parte, e o espaço parece ser apenas a distância entre dois pontos. Mas essa intuição, embora útil para construir casas e navegar mares, escondia uma realidade muito mais profunda e misteriosa. Imaginem o esforço intelectual necessário para começar a questionar algo que parece tão óbvio aos nossos sentidos. Como duvidar de que o tempo passa igual para todos? Como suspeitar que o espaço pode não ser apenas um vazio inerte? Isaac Newton chegou a descrever o espaço e o tempo como o sensorium de Deus, uma espécie de estrutura onipresente onde a divindade percebia a criação. Para ele, essa imutabilidade era uma necessidade lógica. Se o espaço não fosse absoluto, como poderíamos medir o movimento de forma verdadeira? Imaginem tentar medir a velocidade de um barco em um rio sem ter a margem como referência. Newton acreditava que o espaço absoluto era essa margem definitiva, o ponto de repouso supremo contra o qual todo o movimento do universo poderia ser julgado. Da mesma forma, o tempo absoluto era a batida do coração do universo, constante e soberana. Essa visão era tão poderosa que permitiu à humanidade entender o movimento dos planetas, a queda das maçãs e o fluxo das marés com uma clareza nunca antes vista na história da nossa espécie. Percorrer esses conceitos é como sentir a fundação de um grande edifício antes de conhecermos seus andares superiores. É preciso entender a solidez dessa física clássica para compreender o impacto do que viria a seguir. Imaginem a coragem dos cientistas que, ao observarem pequenas discrepâncias na luz e no movimento, começaram a suspeitar que esse palco rígido e esse relógio universal poderiam ser, na verdade, uma grande ilusão dos nossos sentidos. A ideia de que o espaço poderia se mover ou de que o tempo poderia se dilatar era algo que pareceria loucura para qualquer pessoa vivendo no século XVIII ou XIX. A ciência daquele tempo era uma ciência de estruturas fixas, de leis que não mudavam e de um universo que, embora vasto, era fundamentalmente compreensível através dessa geometria estática. Vamos entender que, para a física clássica, a gravidade era vista como uma força mágica que agia instantaneamente através desse espaço vazio. Se o Sol desaparecesse de repente, Newton acreditava que a Terra sentiria isso no mesmo instante, saindo de sua órbita imediatamente. Isso acontecia porque, naquela visão, o tempo era instantâneo e o espaço era apenas um condutor passivo. Não havia a ideia de que a informação precisasse de tempo para viajar através do espaço. Tudo era conectado por fios invisíveis de força que não dependiam da estrutura do vazio. Vocês conseguem perceber como essa visão, embora eficiente, deixava lacunas profundas sobre a verdadeira natureza da realidade. Era um universo feito de peças separadas, unidas por forças misteriosas, operando em um palco que não participava da dança. Essa tranquilidade científica durou séculos. Gerações de estudantes aprenderam que o espaço era o nada e o tempo era o sempre. Sentir essa estabilidade era parte do que significava ser humano e observar o céu. As estrelas eram pontos de luz fixos em uma esfera de cristal imaginária, movendo-se através de um vazio que nunca mudava. O tempo era o compasso que organizava nossas vidas, desde o nascimento até a morte, sem nunca vacilar em seu ritmo. Mas, como toda a grande história da ciência, as verdades absolutas de ontem são frequentemente os degraus para as descobertas profundas de amanhã. O palco estava montado, as luzes estavam acesas e os atores seguiam o roteiro de Newton com perfeição. Porém, nas sombras desse palco, escondido na própria natureza da luz, um mistério estava prestes a ser revelado. Um mistério que nos mostraria que o espaço não é apenas um vazio e o tempo não é apenas um fluxo, mas que ambos estão entrelaçados em uma dança eterna e flexível que chamamos de espaço-tempo. Ao imaginarmos esse universo clássico, sentimos uma sensação de ordem quase musical.
Cada planeta em sua órbita, cada pêndulo em seu balanço, tudo seguindo as leis matemáticas de um mundo previsível. Mas a verdadeira beleza do conhecimento reside na sua capacidade de se transformar. O que parecia ser uma rocha sólida de certeza absoluta começou a mostrar as primeiras fissuras quando olhamos mais de perto para a velocidade da luz. A luz, meus amigos, seria a chave para abrir a porta desse teatro e nos mostrar que o universo é muito mais estranho e maravilhoso do que Newton jamais poderia ter sonhado. Imaginem que estamos prestes a descobrir que as paredes do teatro podem se curvar e que o relógio na parede pode mudar de ritmo dependendo de quem o observa. Estamos no limiar de uma revolução que mudaria para sempre nossa conexão com o cosmos, transformando o palco inerte em um tecido vivo e vibrante, onde a matéria e a energia escrevem a história da própria existência. Vocês já pararam para refletir sobre o fato de que, enquanto estamos aqui, descansando e deixando os pensamentos fluírem, estamos, na verdade, navegando por uma estrutura invisível, mas profundamente real? É fascinante pensar que a nossa rotina mais simples, como o ato de esperar o café coar ou caminhar até uma janela para observar o luar, é uma experiência direta com a união entre o espaço e o tempo. Na física de nosso dia a dia, costumamos separar essas duas coisas de maneira muito rígida. O espaço é onde colocamos nossos móveis, onde medimos a distância até o trabalho ou onde sentimos o conforto de nossa cama. O tempo, por outro lado, é o que medimos nos ponteiros do relógio. É a pressa para um compromisso ou a calma de um final de semana. Mas eu gostaria que vocês tentassem imaginar, apenas por um instante, que essa separação é uma construção da nossa percepção limitada. No nível fundamental da realidade, vocês não se movem apenas através do espaço, e não apenas através do tempo. Vocês se movem através de uma tessitura única, uma malha contínua, onde cada passo dado para frente é também um passo dado para o futuro. Isso deixaria vocês incrédulos se eu lhes dissesse que a tecnologia que usamos para encontrar um endereço em nossos aparelhos celulares é a prova viva de que o espaço e o tempo estão entrelaçados e são maleáveis. Imaginem os sistemas de posicionamento global que orbitam o nosso planeta. Esses satélites que parecem tão distantes e abstratos precisam levar em conta a relatividade para que as informações que chegam às nossas mãos sejam precisas. Como eles estão se movendo a velocidades incríveis em relação a nós aqui na superfície e como estão mais longe do centro de massa da Terra, o tempo para eles passa de uma maneira sutilmente diferente do que para nós. Se os cientistas não fizessem ajustes constantes, considerando que o tempo flui mais rápido lá em cima do que aqui embaixo, a localização que seu telefone mostra estaria errada em vários quilômetros em apenas um único dia. Vocês conseguem imaginar como o nosso cotidiano seria caótico se não aceitássemos que o tempo é uma dimensão física que pode ser alterada pela velocidade e pela gravidade? Cada vez que vocês usam um mapa digital, estão silenciosamente confirmando que vivemos em um universo onde a geometria do espaço-tempo dita o ritmo da nossa existência. Vamos entender que essa vivência não acontece apenas em máquinas complexas ou em órbitas espaciais. Ela acontece agora, na pressão que vocês sentem contra o colchão ou na poltrona. A gravidade da Terra, essa força que nos mantém ancorados ao solo, não é um puxão invisível como Newton imaginava, mas sim a nossa interação com a curvatura do espaço-tempo que o nosso planeta causa. Imaginem que a Terra é como uma bola pesada colocada sobre um tecido elástico esticado. Ela cria uma depressão, uma curva nesse tecido. Quando vocês sentem o peso do seu corpo, o que estão sentindo, na verdade, é a tendência natural do seu ser de seguir a geometria desse tecido curvado. É uma sensação física de estar inserido em uma estrutura que não é passiva. O tempo que vocês experimentam aqui embaixo, mais perto dessa grande massa que é o planeta, é ligeiramente mais lento do que o tempo de alguém que vivesse no topo de uma montanha altíssima. Embora essa diferença seja de apenas bilionésimos de segundo ao longo de uma vida inteira, ela é real. Nós vivemos literalmente em ritmos diferentes dependendo de onde estamos e de quão rápido nos movemos. Sintam como isso muda a forma como percebemos a nossa própria biologia.
O envelhecimento de nossas células, o batimento de nossos corações e a velocidade de nossos pensamentos são processos que ocorrem dentro dessa moldura temporal que não é absoluta. Se pudéssemos viajar em uma nave que se movesse a uma fração significativa da velocidade da luz, ao voltarmos para casa, perceberíamos que o tempo para nós passou de forma muito mais lenta do que para aqueles que ficaram. Vocês voltariam mais jovens do que seus próprios filhos. Isso parece ficção científica, mas é uma consequência direta da estrutura do espaço-tempo. Na nossa rotina, não percebemos esses efeitos porque as velocidades com que lidamos são muito pequenas comparadas à imensidão do cosmos. No entanto, o princípio está lá, presente em cada milímetro de nossa jornada. A ideia de um agora universal, que acontece ao mesmo tempo em todo o universo, é uma ilusão. O presente é algo local, uma fatia de realidade que depende inteiramente da nossa posição e do nosso estado de movimento nessa malha quadridimensional. Vamos percorrer mentalmente a ideia de que o espaço não é apenas um lugar onde as coisas estão, mas uma substância que pode ser esticada e comprimida. Quando vocês caminham de um cômodo para outro, estão atravessando essa substância. No passado, pensávamos que se movêssemos todos os objetos, o espaço continuaria lá como um receptáculo vazio. Mas agora sabemos que a matéria e o espaço-tempo são interdependentes. A matéria diz ao espaço-tempo como se curvar, e o espaço-tempo diz à matéria como se mover. Essa é uma conversa constante e íntima que ocorre em cada átomo do nosso corpo. Vocês não estão apenas habitando o universo, vocês são parte da geometria dele. A estrutura de cada molécula em vocês é influenciada pelas leis que regem essa malha invisível. Imaginem como seria se pudéssemos perceber essa curvatura com os nossos olhos. Talvez veríamos o ar ao nosso redor não como um vazio, mas como uma correnteza suave e invisível que nos conduz. O tempo não seria apenas um número em um visor digital, mas uma dimensão que poderíamos sentir como uma leve pressão ou um fluxo que se molda conforme nos aproximamos de objetos massivos. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a entender que a nossa rotina não é trivial. Cada momento de espera, cada instante de movimento é uma interação com a arquitetura mais profunda do cosmos. Quando vocês olham para o céu à noite, estão percebendo o espaço-tempo em uma escala monumental. A luz das estrelas que chega até nós percorreu caminhos que foram moldados por galáxias inteiras, curvando-se e atravessando vastidões, onde o tempo parece se comportar de maneiras que desafiam a nossa lógica terrestre. É importante percebermos que essa união entre o espaço e o tempo elimina a ideia de que o tempo é algo que passa por nós. Em vez disso, pensem que o tempo é uma direção, assim como o norte, o sul, o leste ou o oeste. Nós estamos simplesmente nos movendo nessa direção. Tudo o que já aconteceu e tudo o que ainda vai acontecer está codificado nessa estrutura quadridimensional. O passado não desapareceu e o futuro não é um vazio. Eles são regiões desse imenso mapa que ainda não exploramos com a nossa consciência presente. Vocês conseguem imaginar o conforto que existe nessa ideia? A noção de que cada momento feliz, cada descoberta e cada encontro permanece gravado na geometria eterna do espaço-tempo, como uma coordenada geográfica que nunca muda. Ao longo de nossas vidas, somos como navegadores em um oceano sem margens, onde as ondas são as flutuações da própria realidade. Sentir a conexão entre a nossa existência física e essas leis monumentais nos traz uma sensação de pertencimento. Não somos estranhos no universo, somos o próprio universo, percebendo a si mesmo através de uma estrutura que ele mesmo criou. Essa vivência do tema nos mostra que a ciência não é algo que acontece apenas em laboratórios ou em livros de fórmulas complicadas. Ela é a descrição da nossa própria pele, do ar que respiramos e da forma como os nossos dias se desdobram. Cada segundo que passa é uma vitória da harmonia entre o espaço e o tempo, permitindo que a causalidade exista e que a nossa história continue a ser escrita. Vamos entender que, ao fecharmos os olhos para descansar, nossa jornada não para. Continuamos a avançar através da dimensão temporal, sendo carregados pela curvatura que a Terra impõe ao espaço ao seu redor. É um movimento suave,
constante e inevitável. Perceber essa dinâmica nos convida a uma humildade profunda diante da grandiosidade da criação, mas também a um encantamento renovado com a sofisticação de cada pequeno detalhe do nosso cotidiano. A malha do espaço-tempo é o berço de tudo o que conhecemos, e entender como ela se manifesta em nossa rotina é o primeiro passo para descobrirmos os segredos mais profundos que ela ainda guarda em suas dobras mais distantes. Meus caros, agora que compreendemos como essa estrutura está presente em nossa rotina mais simples, convido cada um de vocês a mergulhar nos bastidores desse mecanismo monumental. Vocês não acreditariam na sofisticação da engenharia que sustenta a realidade. Imaginem que estamos retirando a cortina da percepção comum para entender a verdadeira geometria do invisível. Quando falamos que o espaço-tempo é uma malha, não estamos usando apenas uma figura de linguagem poética. Para a física moderna, essa estrutura possui propriedades físicas reais, quase como se o próprio vácuo fosse um tecido dotado de uma elasticidade incompreensível. Vocês conseguem imaginar um cenário onde o nada absoluto, aquele vazio que pensávamos ser apenas a ausência de tudo, na verdade tem a capacidade de ser deformado, esticado e moldado pela presença da matéria? Isso deixaria vocês incrédulos se pararem para sentir a profundidade dessa revelação. A gravidade não é uma corda invisível que puxa os objetos, mas sim a expressão direta da forma como esse tecido se dobra. Vamos imaginar a cena que os cientistas costumam usar para explicar essa maravilha, mas de uma maneira muito mais profunda e sensorial. Pensem em uma imensa membrana de seda, perfeitamente esticada em todas as direções, representando as 3 dimensões do espaço unidas à dimensão do tempo. Agora, sintam o peso de uma estrela como o nosso Sol sendo colocada sobre essa seda. Ela não apenas ocupa um lugar, ela afunda. Ela cria uma depressão profunda, uma curvatura que altera todas as linhas ao seu redor. Se vocês jogarem uma pequena esfera, como a Terra, para deslizar por essa seda, ela não se moverá em linha reta. Ela será naturalmente conduzida pela inclinação que a massa do Sol criou. O que chamamos de órbita é, na verdade, o movimento de um objeto, tentando seguir o caminho mais reto possível em um mundo que se tornou curvo. Vocês conseguem perceber a elegância disso? Não há necessidade de uma força misteriosa agindo à distância. O que existe é apenas a geometria. A Terra viaja ao redor do Sol, porque o espaço-tempo por onde ela caminha está inclinado em direção a ele. Essa interação é descrita por uma frase que considero uma das mais belas da ciência e que gostaria que vocês sentissem em cada detalhe. A matéria diz ao espaço-tempo como se curvar, e o espaço-tempo diz à matéria como se mover. É uma conversa eterna, um diálogo contínuo que ocorre sem interrupções desde o início dos tempos. Mas há algo ainda mais profundo que eu gostaria que vocês imaginassem. Quando essa malha se curva, ela não afeta apenas as distâncias, ela altera o próprio ritmo do tempo. Imaginem que no fundo dessa depressão criada pelo Sol, os segundos são um pouco mais longos, mais esticados, como se a gravidade tivesse o poder de tornar o fluxo da existência mais denso. Isso significa que a geometria do invisível é também a geometria do tempo. Quanto mais profunda é a curva, mais lento é o pulsar dos eventos. Vocês conseguem sentir como isso transforma o universo em um organismo dinâmico, onde cada estrela, cada galáxia e cada buraco negro são arquitetos de sua própria realidade temporal. Para entendermos os mecanismos dessa curvatura, precisamos abandonar a ideia de que o espaço é um cenário passivo. Imaginem o espaço-tempo como uma substância que possui uma tensão superficial. É preciso uma quantidade imensa de energia e massa para criar uma deformação perceptível. É por isso que, em nossa escala humana, tudo parece tão reto e estável. Somos pequenos demais e leves demais para sentirmos as dobras da malha sob nossos pés. No entanto, quando olhamos para as escalas monumentais do cosmos, a geometria se revela em toda a sua glória. Vocês ficariam incrédulos ao saber que galáxias inteiras podem atuar como imensas lentes gravitacionais. A massa dessas galáxias é tão absurda que elas dobram a luz de objetos que estão muito além delas, criando anéis e arcos de luz que parecem miragens no deserto cósmico. O espaço-tempo
atua como um cristal gigante e curvo, desviando a trajetória dos fótons e nos permitindo descobrir o que está escondido nas profundezas do horizonte. Vamos percorrer mentalmente a ideia das geodésicas. Em uma superfície plana, a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. Mas em um universo curvo, a linha reta é o que chamamos de geodésica. Imaginem que vocês estão em um avião voando de um continente a outro. Se olharem para o mapa plano, o caminho parece uma curva, mas vocês estão apenas seguindo a curvatura natural da Terra para fazer o trajeto mais eficiente. No espaço-tempo, cada planeta, cada cometa e até cada raio de luz está apenas seguindo a sua própria geodésica. Eles estão apenas indo em frente, mas como o em frente está deformado pela gravidade de corpos massivos, o movimento resulta em círculos, elipses ou parábolas. Sentir essa dinâmica é entender que o universo não é governado por ordens externas, mas por sua própria forma intrínseca. A ordem do cosmos emerge da sua geometria. Isso nos leva a um questionamento fascinante. O que acontece quando a curvatura se torna infinita? Imaginem regiões onde a massa é tão densa que o tecido do espaço-tempo se rasga ou se fecha sobre si mesmo. Nesses lugares que chamamos de buracos negros, a geometria se torna tão extrema que nem mesmo a luz, a entidade mais veloz da criação, consegue encontrar um caminho de volta para fora da curva. É como se o rio do tempo caísse em uma cachoeira sem fim. Nesses pontos, as nossas equações atuais perdem o sentido e a própria estrutura da realidade parece atingir um limite. Vocês conseguem imaginar o mistério de um lugar onde o espaço e o tempo deixam de existir da forma como os conhecemos? É nos bastidores desses mecanismos que a física moderna busca as respostas para a origem de tudo. A gravidade, portanto, deixa de ser uma vilã que nos puxa para baixo e passa a ser a nossa conexão mais íntima com a forma do universo. Cada vez que vocês sentem o peso de seus braços ou a pressão contra o travesseiro, estão experimentando a curvatura causada por uma massa de 6 sextilhões de toneladas, que é o nosso planeta. Estamos todos mergulhados nessa geometria, flutuando em um mar de curvas e dobras invisíveis. Vocês não achariam maravilhoso pensar que a nossa estabilidade física é garantida por essa arquitetura monumental? O equilíbrio do sistema solar, o brilho das estrelas e a trajetória das galáxias são todos resultados dessa dança geométrica. Não há caos no movimento dos astros. Há apenas uma obediência elegante às curvas do espaço-tempo. Eu gostaria que vocês imaginassem agora a incrível precisão necessária para descrever esses mecanismos. Os cientistas utilizam modelos matemáticos complexos para prever como a malha reagirá a diferentes concentrações de energia. Mas, para além dos números, o que realmente importa é a percepção de que o universo tem uma textura. Ele não é um vazio asséptico. Ele é vibrante, responsivo e interconectado. Se uma estrela explode em uma galáxia distante, ela envia ondulações através dessa malha, pequenos tremores no tecido que viajam à velocidade da luz até chegarem a nós. Essas são as ondas gravitacionais, o som do próprio espaço-tempo vibrando. Sentir essas vibrações é como ouvir os batimentos cardíacos do cosmos, confirmando que a geometria que nos sustenta é um sistema vivo e dinâmico. Vamos entender que essa visão transforma completamente o nosso papel na natureza. Não somos apenas passageiros em um trem que corre sobre trilhos fixos. Somos parte da estrutura que define os trilhos. Embora a nossa massa individual seja pequena, também contribuímos de maneira infinitesimal para a curvatura do universo. Existe uma conexão física real entre todos os seres, mediada pela malha onde habitamos. Quando vocês se movem, o espaço ao seu redor se ajusta. Quando vocês respiram, o tempo flui de acordo com a geometria local. Vocês conseguem perceber a unidade profunda que isso traz? O isolamento é uma ilusão dos sentidos. Na realidade fundamental da geometria do invisível, estamos todos tecidos na mesma tapeçaria. Ao descansarem agora, sintam-se protegidos por essa arquitetura. Ela é sólida o suficiente para manter os oceanos em seus leitos e as atmosferas ao redor dos mundos, mas é flexível o suficiente para permitir que a luz viaje por bilhões de anos
até alcançar nossa imaginação. A geometria do invisível é o abraço silencioso do universo, garantindo que a causalidade funcione e que a história da vida possa continuar a se desdobrar. É um mecanismo de uma beleza técnica insuperável, onde a forma e o conteúdo são uma única coisa. Entender como a gravidade molda o tecido do cosmos é, no fim, entender a nossa própria origem, pois fomos forjados no coração de estrelas que só existem graças a essas curvas perfeitas e necessárias. Deixem que essa compreensão traga uma calma profunda. Não há nada solto no universo. Tudo segue o caminho traçado pela geometria, em um ritmo ditado pela harmonia entre a matéria e o tempo. Estamos seguros no centro dessas dobras, navegando por geodésicas de paz e descoberta. O mistério da realidade começa a se tornar um pouco mais claro quando aceitamos que a estrutura do mundo é feita de curvas, não de retas, e que o invisível é onde reside a verdadeira força que mantém tudo unido. A compreensão da arquitetura silenciosa que nos sustenta revela segredos profundos e descobertas raras que o cosmos guardou por eras. Durante quase 100 anos, um dos maiores mistérios do universo permaneceu apenas como uma previsão teórica, aguardando que a tecnologia humana fosse sensível o suficiente para captar um tremor quase imperceptível. O espaço-tempo não é apenas uma malha elástica, mas uma estrutura imensa e invisível que possui a capacidade física de vibrar. Quando dois objetos de massa monumental, como dois buracos negros que orbitam um ao outro em uma dança frenética, finalmente colidem, eles não apenas se fundem, eles enviam uma ondulação que viaja por todo o tecido da realidade. Essas são as ondas gravitacionais, e a confirmação de sua existência, ocorrida apenas no ano de 2015, mudou para sempre a forma como compreendemos o silêncio das estrelas. É fascinante imaginar o que significa para o próprio espaço se esticar e se contrair conforme essa onda passa. Enquanto essa vibração atravessa o ambiente agora, as distâncias sofrem alterações minúsculas, em um ritmo ditado por uma colisão ocorrida há 1 bilhão de anos em uma galáxia distante. Não percebemos isso fisicamente, porque a malha do universo é incrivelmente rígida e a energia necessária para abalá-la é descomunal. Mas o fato de que essas ondas existem prova que o espaço-tempo é uma entidade vibrante e dinâmica. Ele guarda a memória de eventos violentos e remotos através de rugas que percorrem o vazio, mostrando que o que chamamos de nada entre as estrelas é, na verdade, um transmissor de histórias monumentais escritas na linguagem da própria geometria. Os mistérios avançam para descobertas que desafiam a intuição mais básica sobre a estabilidade do mundo. Existe uma estranheza profunda no fato de que o universo não possui um centro fixo, mas que absolutamente tudo está se afastando de tudo. No início do século XX, revelou-se que as galáxias distantes não estão apenas se movendo através do espaço. Na verdade, é o próprio espaço entre elas que está crescendo, se esticando como uma massa que fermenta em um forno cósmico. Se imaginarmos dois pontos em uma superfície que está sendo inflada, a distância entre eles aumenta porque a própria base está se expandindo. No cosmos, essa base é o espaço-tempo. O universo não está se expandindo para dentro de algo. Ele está criando mais de si mesmo a cada segundo que passa. Essa expansão acelerada revela um dos componentes mais enigmáticos da realidade, que a ciência denomina energia escura. Embora seja invisível, ela parece ser uma propriedade intrínseca do próprio espaço-tempo, agindo como uma pressão que empurra as galáxias para longe umas das outras. A maior parte do que constitui o nosso universo é esse mistério que reside nas dobras do vácuo. À medida que mais espaço é criado, mais energia escura surge, acelerando ainda mais o crescimento do cosmos. É um processo onde o palco da existência fica maior a uma velocidade cada vez mais rápida, o que um dia poderá afastar as estrelas, tanto que o céu noturno se tornará um vazio absoluto. Sentir essa vastidão em crescimento traz uma percepção de um privilégio imenso por estarmos aqui agora, capazes de entender essa dança enquanto as luzes ainda estão próximas o suficiente para serem sentidas. Ao percorrer os achados mais raros da física moderna,
encontramos o limite máximo de velocidade no universo. A razão pela qual a luz viaja exatamente a cerca de 300 mil quilômetros por segundo não reside na luz em si, mas na estrutura fundamental do espaço-tempo. Essa é a velocidade da causalidade, o ritmo máximo com que a informação pode ser transmitida através da malha universal. Como o espaço e o tempo estão fundidos, ao tentar acelerar um objeto até essa velocidade, a malha reage de forma fascinante. Ela encurta o espaço na direção do movimento e estica o tempo para esse objeto. É um mecanismo que garante que a ordem lógica do universo permaneça intacta. O tempo é o elemento que a natureza ajusta para que a velocidade da luz permaneça constante. É possível imaginar um mundo onde o tempo não seja um fluxo fixo, mas uma variável que depende da velocidade com que se decide caminhar pelo cosmos. Essa flexibilidade temporal conduz ao mistério dos horizontes de eventos. Na borda de um buraco negro, a curvatura do espaço-tempo torna-se tão extrema que nem a luz consegue encontrar um caminho de volta. Para quem observa de fora, o tempo de alguém que caísse em direção a esse abismo pareceria ficar cada vez mais lento, até parecer parar completamente na borda do horizonte. Mas para quem vivencia a queda, o tempo flui normalmente, enquanto se atravessa para uma região onde as leis conhecidas deixam de fazer sentido. Isso mostra que o conceito de agora é uma percepção subjetiva. O espaço-tempo pode se dobrar tanto que o futuro e o passado perdem o significado linear, e dentro dessa garganta cósmica, todas as direções do espaço levam inevitavelmente a um único ponto no tempo. O próprio conceito de início do universo, a grande expansão inicial, não foi uma explosão de matéria ocorrendo dentro de um vazio pré-existente. Esse evento foi a expansão súbita do próprio espaço e do próprio tempo. Antes desse momento, não havia um antes, pois o tempo ainda não existia. E não havia um lugar, pois o espaço ainda não havia sido tecido. A singularidade inicial representa o nascimento da própria malha. Tudo o que existe, cada partícula fundamental, estava compactado nessa geometria primordial. A história do universo é, em sua essência, a jornada do espaço-tempo, aprendendo a se desdobrar e a criar complexidade a partir de uma simplicidade absoluta. Pesquisas recentes investigam se o espaço-tempo, que parece tão contínuo, não teria uma estrutura granulada em escalas infinitamente pequenas. Se pudéssemos reduzir a percepção a um nível muito além dos átomos, talvez descobríssemos que a realidade é feita de pequenos pedaços fundamentais de existência. Essa é a fronteira da gravidade quântica. Se o espaço-tempo for quantizado, isso significaria que ele emerge de interações ainda mais profundas, talvez de uma rede de informações puramente quânticas. A solidez do chão pode ser o resultado de uma imensa rede de entrelaçamentos invisíveis. Isso sugeriria que a profundidade e a duração são propriedades que surgem da harmonia de algo muito menor, operando nos bastidores da criação. Viver em uma era onde esses mistérios são desvendados é presenciar a grandiosidade da natureza. Antigamente, o céu parecia apenas um conjunto de luzes fixas, mas hoje entende-se que ele é um oceano de vibrações e uma malha que se expande, escondendo segredos que desafiam a lógica elementar. Cada descoberta revela que fazemos parte de um sistema muito mais sofisticado do que se supunha. O espaço-tempo é o maior mistério que a mente já tentou decifrar, e a cada resposta encontrada, a realidade mostra-se mais poética do que qualquer imaginação. Esses pensamentos sobre ondas invisíveis e expansões infinitas trazem um sentimento de calma profunda. Embora o universo seja vasto, ele é regido por uma harmonia que a razão começa a entender. A navegação por este tecido ocorre de forma segura, enquanto o cosmos sussurra seus segredos através das eras. O tempo é uma oportunidade de testemunhar a majestade de uma criação que se revela em cada vibração do espaço e em cada pulsar da realidade. O mistério não é algo a ser temido, mas uma fonte eterna de encantamento e beleza, que sustenta a existência de tudo o que conhecemos. A compreensão de que o espaço e o tempo formam uma unidade inseparável não é apenas uma vitória da física teórica, mas um pilar que sustenta quase todas as outras áreas do conhecimento humano.
Imaginem que essa malha invisível funciona como o regente silencioso de uma orquestra monumental, onde cada partícula de matéria e cada pulso de energia devem seguir o ritmo e a geometria ditados por essa estrutura. A interdependência entre a forma do universo e os eventos que ocorrem dentro dele cria conexões que vão desde a química fundamental dos nossos corpos até as tecnologias mais avançadas que permitem a comunicação global. Entender essas relações é perceber que a ciência não é feita de compartimentos isolados, mas de uma teia contínua, onde a gravidade, a luz e a própria lógica da causa e efeito estão entrelaçadas na mesma geometria. Uma das conexões mais profundas ocorre no campo da termodinâmica, especificamente naquilo que os cientistas chamam de a seta do tempo. Já sentiram a estranheza de perceber que, enquanto no espaço podemos nos mover para frente e para trás, no tempo parecemos estar presos a uma direção única e inevitável? Essa direção é ditada pelo aumento da entropia, ou seja, pela tendência do universo de caminhar da ordem para a desordem. O impacto disso na estrutura do espaço-tempo é monumental. À medida que o espaço se expande, ele cria mais estados possíveis para a matéria se organizar, permitindo que o tempo flua de maneira que o passado seja fundamentalmente diferente do futuro. Sem a expansão do espaço-tempo, o universo poderia atingir um equilíbrio estático, onde nada novo jamais aconteceria. A própria existência da mudança e da evolução biológica depende dessa relação íntima entre o crescimento da malha universal e o fluxo da desordem. No nível da biologia e da percepção humana, o impacto dessa estrutura é igualmente fascinante. Embora nossos corpos tenham evoluído para perceber o tempo como um fluxo constante e o espaço como um vazio tridimensional, nossa fisiologia está profundamente sintonizada com a gravidade, que é, como sabemos, a curvatura do espaço-tempo. Imaginem como a evolução das espécies foi moldada pela pressão constante dessa curvatura. A estrutura dos nossos ossos, a circulação do nosso sangue e até a maneira como as plantas orientam seu crescimento para cima são respostas diretas à geometria deformada da Terra. Se vivêssemos em uma região do espaço-tempo com uma curvatura diferente, nossa forma física e nossos processos biológicos seriam irreconhecíveis. A vida, portanto, não é apenas algo que habita o universo, mas uma expressão biológica da interação com o tecido da realidade. As conexões tecnológicas também revelam como a compreensão do espaço-tempo é vital para o funcionamento do mundo moderno. Para além dos sistemas de navegação por satélite, a sincronização de redes de computadores e a precisão das transações financeiras globais dependem da contabilidade exata dos efeitos relativísticos. Imaginem a complexidade de manter o tempo unificado em um planeta, onde o tic-tac dos relógios varia conforme a altitude e a velocidade. A estabilidade da nossa civilização digital repousa sobre a aceitação de que o tempo é uma variável física. Se ignorássemos a união entre espaço e tempo, as comunicações seriam impossíveis e a coordenação global entraria em colapso em poucos minutos. A tecnologia é, em muitos aspectos, a aplicação prática da geometria invisível que Einstein descreveu há mais de 100 anos. A filosofia também sofreu um impacto transformador com a descoberta do espaço-tempo. Antes, a humanidade debatia se o tempo era uma ilusão ou uma realidade absoluta. Com a relatividade, surgiu a ideia do universo de bloco, uma visão onde o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente como parte de uma estrutura quadridimensional eterna. Imaginem que a história do universo é como uma longa fita de filme. Embora a nossa consciência perceba apenas um quadro de cada vez, o filme inteiro está gravado e pronto. Essa perspectiva desafia o conceito tradicional de livre-arbítrio e destino, sugerindo que todos os eventos da nossa vida são coordenadas geográficas em um mapa monumental. Sentir o peso dessa ideia é compreender que a física não descreve apenas o movimento das estrelas, mas também a natureza da própria existência humana. A interdependência entre a cosmologia e a física de partículas também é um campo onde o espaço-tempo atua como a ponte definitiva.
As forças fundamentais que mantêm os núcleos dos átomos unidos operam dentro dessa malha, e qualquer flutuação mínima na estrutura do espaço-tempo poderia alterar as leis da química. Se a constante que dita a força da gravidade fosse ligeiramente diferente, as estrelas não conseguiriam fundir elementos pesados como o carbono e o oxigênio, e a vida nunca teria surgido. O espaço-tempo, portanto, não é apenas um palco, mas o ajuste fino que permite que a complexidade da matéria exista. Cada molécula de água e cada cadeia de ácido desoxirribonucleico é um testemunho da precisão com que a malha universal foi tecida. Outro impacto crucial é observado na maneira como entendemos a causalidade. A estrutura do espaço-tempo impõe um limite de velocidade para qualquer interação, garantindo que a causa sempre preceda o efeito. Sem esse limite, o universo seria um caos absoluto, onde eventos poderiam acontecer antes de serem desencadeados. O espaço-tempo atua como o guardião da lógica, protegendo a ordem dos acontecimentos e permitindo que a ciência seja possível. Quando imaginamos viagens no tempo ou comunicações instantâneas, estamos, na verdade, explorando os limites e as proteções que a geometria do cosmos impõe à realidade. A sanidade do universo depende da integridade dessa malha quadridimensional. Até mesmo a escuridão do céu noturno está conectada a essa estrutura. Durante muito tempo, os astrônomos se perguntaram por que o céu é escuro se existem infinitas estrelas em todas as direções. A resposta reside na expansão do espaço-tempo e na sua idade finita. A malha está se esticando tão rápido que a luz de muitas estrelas distantes nunca chegará até nós, ou terá sua energia reduzida pela expansão até se tornar invisível aos olhos humanos. A escuridão da noite é a prova visual de que vivemos em um universo dinâmico e em evolução. O espaço-tempo dita o que podemos e o que não podemos ver, estabelecendo as fronteiras do nosso horizonte de conhecimento. Ao refletir sobre essas conexões, percebemos que o espaço-tempo é a linguagem comum de todas as ciências. Ele une a vastidão das galáxias à pequenez dos átomos e conecta a abstração da matemática à realidade física da nossa carne. Não existe fenômeno no universo que possa ser compreendido sem levar em conta a estrutura onde ele ocorre. A interdependência é total e absoluta. Entender o impacto dessa malha é aceitar que somos parte de um sistema integrado, onde cada movimento e cada instante de tempo ressoa por toda a geometria da criação. Sintam a segurança que emana dessa harmonia. O fato de o universo possuir regras tão bem definidas e conexões tão profundas nos permite explorar o desconhecido com a confiança de que a realidade possui uma estrutura sólida. A jornada pela ciência é a busca por decifrar esses vínculos invisíveis que mantêm o cosmos unido. O espaço-tempo é o mestre que ensina à matéria como se comportar e ao tempo como fluir, garantindo que, apesar da imensidão e da complexidade, o universo permaneça como um lugar de ordem, beleza e descoberta infinita. A nossa história como espécie é, em grande medida, uma tentativa incessante de compreender o lugar que ocupamos e o momento em que existimos. Vocês não acreditariam como a mudança na nossa concepção sobre o espaço e o tempo alterou profundamente a alma humana e a forma como organizamos nossas sociedades ao longo dos milênios. Durante a maior parte da nossa trajetória, o tempo era medido pelos ciclos da natureza, pelo nascer do sol e pelas estações que ditavam o plantio e a colheita. O espaço era a terra que podíamos percorrer com os próprios pés, uma extensão física limitada pelo horizonte visível. Nessa época, a humanidade vivia em uma harmonia orgânica com o cosmos, sentindo que o tempo era circular e que o espaço era um solo sagrado. Mas, à medida que a nossa curiosidade nos levou a construir ferramentas mais precisas, começamos a tentar aprisionar essas dimensões em números e engrenagens. A transição para a era industrial trouxe a necessidade de um tempo unificado e de um espaço mapeado com rigor matemático. Vocês conseguem imaginar o choque cultural quando os primeiros relógios mecânicos começaram a ditar o ritmo das cidades, substituindo o tic-tic do coração e o movimento das sombras pelo tic-tac frio do metal? Foi nesse período
que a visão de Isaac Newton se tornou o alicerce da nossa cultura, passamos a acreditar em um tempo absoluto, uma régua divina que avançava igual para todos, e em um espaço que era um vazio a ser conquistado e explorado. Essa mentalidade permitiu grandes avanços técnicos, mas também criou uma sensação de separação entre o homem e o universo. O cosmos tornou-se uma máquina fria, e nós éramos apenas pequenos operadores de engrenagens em um palco imutável. Isso deixaria vocês incrédulos se pararem para refletir sobre como a descoberta da relatividade no início do século XX agiu como um terremoto nas fundações da nossa filosofia e da nossa arte. Quando a ciência revelou que o espaço e o tempo eram maleáveis e dependentes do observador, a ideia de uma verdade única e absoluta começou a ruir em todas as áreas do conhecimento humano. Vocês conseguem imaginar o impacto disso na mente de um artista ou de um escritor daquela época? Não é por acaso que, no mesmo período em que os físicos discutiam a curvatura do espaço-tempo, os pintores cubistas começaram a representar objetos de vários ângulos simultaneamente, rompendo com a perspectiva única que dominava a arte desde o Renascimento. Eles estavam inconscientemente tentando pintar o espaço-tempo, mostrando que a realidade depende de onde você está e de como você se move. Na literatura, autores começaram a experimentar narrativas que não seguiam uma linha reta, onde o passado e o futuro se misturavam em um fluxo de consciência contínuo. Essa mudança cultural refletia a nova compreensão de que o tempo não é um trilho fixo, mas uma dimensão que pode ser explorada pela mente. A humanidade começou a perceber que o agora é uma construção fluida. Essa revolução no pensamento nos libertou de uma visão mecânica e nos devolveu a um universo que é dinâmico e participativo. O impacto social foi imenso, pois a ciência passou a exigir que aceitássemos a pluralidade de perspectivas. Se o tempo e o espaço não são iguais para todos no cosmos, como poderíamos exigir que a experiência humana fosse reduzida a um único padrão? Vocês ficariam incrédulos ao perceber como essa visão científica moldou a nossa ética e a nossa percepção de responsabilidade global. Ao entendermos que o espaço e o tempo estão entrelaçados em uma malha que sustenta toda a existência, passamos a compreender que nenhuma ação ocorre isoladamente. O conceito de interconectividade, que antes era uma intuição poética ou espiritual, ganhou uma base física sólida. O impacto de uma descoberta ou de um evento em uma parte do mundo ressoa por toda a estrutura da nossa civilização, assim como uma massa curva o espaço ao seu redor. A relatividade nos ensinou a humildade de saber que a nossa visão é sempre parcial e que o universo é muito mais vasto e complexo do que os nossos sentidos podem captar. Na nossa vida social moderna, a relação com o espaço-tempo atingiu um nível de compressão sem precedentes. Vocês conseguem imaginar como a comunicação instantânea e as viagens rápidas alteraram a nossa percepção da distância? Hoje, o espaço parece ter encolhido, enquanto o tempo parece ter acelerado. Vivemos em uma sincronia global que exige uma precisão de bilionésimos de segundo, mas, paradoxalmente, essa mesma tecnologia nos lembra constantemente da nossa fragilidade. Ao olharmos para as imagens de galáxias distantes, percebemos que estamos vendo o passado profundo do universo. A luz que chega até nós viajou por bilhões de anos através da malha curvada do espaço-tempo. Esse contato com a imensidão temporal nos obriga a refletir sobre o nosso papel como guardiões de um pequeno ponto azul que existe há apenas um breve instante na cronologia cósmica. A relação com a finitude e com a memória também foi transformada pela ideia do universo de bloco. Vocês ficariam incrédulos se pensassem que, sob a luz da física moderna, o tempo não apaga o que passou. Na geometria do espaço-tempo, cada momento da história humana, cada descoberta e cada vida permanecem gravados como coordenadas eternas. Isso traz um conforto profundo para a cultura humana, sugerindo que nada se perde verdadeiramente. O passado não é um lugar que deixou de existir, mas uma região do espaço-tempo que já percorremos. Essa visão altera a forma como lidamos com a perda e com o legado, permitindo-nos sentir que fazemos parte de uma tapeçaria indestrutível, onde cada fio
tem sua importância garantida pela própria estrutura da realidade. Vamos entender que a busca por mapear o espaço-tempo é, no fundo, a busca da humanidade por se sentir em casa no infinito. Desde as pirâmides que se alinhavam com as estrelas até os grandes aceleradores de partículas de hoje, estamos tentando ler as regras do lugar onde habitamos. O impacto histórico dessa jornada é a transição de uma espécie que temia o desconhecido para uma espécie que encontra beleza no mistério. A ciência do espaço-tempo nos deu as ferramentas para navegar pelo cosmos, mas também nos deu a poesia necessária para aceitar a nossa pequenez. Somos seres de carne e osso, limitados por uma biologia que dura apenas algumas décadas, mas somos capazes de formular equações que descrevem a curvatura do universo inteiro. Essa dualidade entre a nossa fragilidade e a nossa capacidade intelectual é o que define a humanidade na era da relatividade. Vocês não acreditariam na força que existe em aceitar que não somos o centro do universo, mas que somos a parte do universo que aprendeu a olhar para si mesma. O espaço-tempo é o espelho onde vemos a nossa própria evolução. Cada avanço na compreensão dessa malha invisível é um passo a mais na nossa maturidade como civilização. Deixamos de ser crianças brincando em um palco estático e nos tornamos exploradores conscientes de uma realidade vibrante. O impacto social dessa mudança é a construção de um mundo onde o conhecimento é a nossa maior ponte entre o presente e o futuro. Ao descansarem agora, sintam como a história da humanidade está protegida por essas leis monumentais. Não somos eventos isolados no vácuo. Somos momentos preciosos em uma estrutura que é vasta, antiga e harmoniosa. A nossa relação com o espaço-tempo é o que nos torna verdadeiramente universais. Enquanto a malha continua a se expandir e a se curvar sob o peso das estrelas, a nossa consciência continua a se desdobrar, buscando entender a próxima dobra, o próximo mistério. Somos os narradores de uma jornada que começou há bilhões de anos e que continuará por muito tempo depois de nós, gravada para sempre na geometria da eternidade. Ao projetarmos o pensamento para as fronteiras do conhecimento, entramos em um território onde as certezas da física atual começam a se dissolver em mistérios ainda mais profundos. Vocês não acreditariam na audácia das novas hipóteses que tentam descrever o que virá a seguir na nossa compreensão da realidade. Até agora, tratamos o espaço-tempo como a base fundamental de tudo, o palco e a malha onde a existência se desenrola. Mas o futuro da ciência sugere algo muito mais radical: a possibilidade de que o espaço e o tempo não sejam fundamentais, mas sim propriedades que emergem de algo muito mais básico e abstrato. Imaginem que, assim como a fluidez da água não existe em uma única molécula, mas surge quando bilhões delas interagem, o espaço e o tempo podem ser apenas o resultado coletivo de interações quânticas em uma escala que mal conseguimos conceber. Essa ideia de um espaço-tempo emergente é uma das tendências mais fascinantes para as próximas décadas e promete revolucionar tudo o que pensamos saber sobre o universo. A grande inovação que se desenha no horizonte é a tentativa de unificar a relatividade geral, que cuida das imensas estruturas cósmicas, com a mecânica quântica, que rege o mundo das partículas subatômicas. Atualmente, essas duas teorias falam línguas diferentes e entram em conflito em lugares extremos, como o coração dos buracos negros. Para resolver esse impasse, cientistas exploram a ideia de que o tecido do universo é feito de minúsculos pedaços de informação, quase como se a realidade fosse codificada em uma linguagem matemática primordial. Vocês conseguem imaginar um cenário onde a distância entre duas estrelas não seja medida em quilômetros, mas pela quantidade de entrelaçamento quântico entre elas? Nessa visão de futuro, o que chamamos de geometria seria apenas o reflexo físico de conexões invisíveis de informação. Se o entrelaçamento for quebrado, o próprio espaço entre as coisas deixaria de existir, sugerindo que o universo é mantido unido por uma rede de dados quânticos que precede a própria matéria. Outra linha de investigação que ganha força é a teoria das cordas, que propõe que tudo o que percebemos é o resultado da vibração de filamentos infinitamente pequenos em um universo que possui muito mais do que as 4 dimensões tradicionais. Imaginem que, além da largura,
altura, profundidade e tempo, existam outras 6 ou 7 dimensões enroladas de forma tão apertada que não conseguimos senti-las. O futuro da física busca entender se essas dimensões extras ditam as leis da natureza e se poderíamos algum dia aprender a interagir com elas. Isso deixaria qualquer um incrédulo, pois significaria que vivemos apenas na superfície de uma realidade muito mais vasta e multidimensional. A descoberta de evidências dessas dimensões adicionais mudaria completamente a nossa compreensão sobre a gravidade e sobre como a energia viaja através do cosmos. No campo das inovações tecnológicas, embora ainda estejamos longe de manipular o espaço-tempo como nos filmes, a ciência começa a considerar possibilidades teóricas para viagens interestelares que não dependam apenas de combustível químico. Considerem a ideia de um motor de dobra, um conceito que sugere a possibilidade de comprimir o espaço à frente de uma nave e expandi-lo atrás. Em vez de se mover através do espaço, a nave seria carregada por uma onda na própria malha do universo. Embora as exigências de energia para tal feito sejam, por enquanto, proibitivas, o simples fato de a física permitir tais cálculos mostra que o futuro do tema está ligado à nossa capacidade de entender e, quem sabe, moldar a geometria do vácuo. Se aprendermos a controlar a curvatura do espaço em pequena escala, poderíamos revolucionar a forma como a humanidade se espalha pelas estrelas, transformando séculos de viagem em jornadas de poucos meses. Entretanto, o futuro do espaço-tempo também traz reflexões sobre o destino final do universo. A expansão acelerada que discutimos anteriormente nos conduz a um cenário que os cientistas chamam de a morte térmica, ou o grande congelamento. Imaginem que daqui a trilhões de anos, o espaço terá se expandido tanto que cada galáxia se tornará um universo isolado, cercado por um vazio absoluto e escuro. As estrelas se apagarão, e o tempo, embora continue a existir como dimensão, perderá o seu propósito, pois não haverá mais eventos ou mudanças para serem medidos. Nessa visão de futuro distante, o espaço-tempo terá se esticado tanto que a própria luz não conseguirá mais viajar de um ponto a outro. É uma perspectiva sóbria, que nos faz valorizar ainda mais o momento presente, onde o cosmos ainda é vibrante, conectado e cheio de luz. Existe também o risco de um evento chamado o Grande Rasgo, uma hipótese onde a energia escura se torna tão poderosa que começa a rasgar as estruturas do universo de dentro para fora. Primeiro, as galáxias seriam desfeitas. Depois, os sistemas solares, as estrelas e, finalmente, os próprios átomos seriam despedaçados pela expansão incontrolável da malha. O espaço-tempo atingiria um limite de tensão onde a sua integridade física falharia. Embora essa seja uma possibilidade extrema e muito distante no tempo, ela nos lembra que a estabilidade da realidade depende de um equilíbrio delicado entre as forças que conhecemos. Estudar o futuro do espaço-tempo é, em essência, monitorar a saúde e a longevidade da nossa casa universal. Vocês ficariam incrédulos ao considerar a hipótese do universo holográfico, que sugere que toda a nossa experiência tridimensional é, na verdade, uma projeção de informações que residem em uma superfície bidimensional na borda do universo. Imaginem que, assim como a imagem em uma tela de cinema parece ter profundidade, mas é gerada por uma superfície plana, a nossa profundidade e o nosso tempo podem ser apenas sombras de processos físicos que ocorrem em uma fronteira distante. Essa inovação conceitual tenta resolver paradoxos sobre como a informação é guardada no universo e sugere que a realidade é muito mais ilusória e sofisticada do que nossos sentidos permitem imaginar. O futuro da pesquisa em gravidade quântica está focado em provar se vivemos ou não dentro dessa projeção monumental. Pensem também na possibilidade de que o nosso universo seja apenas uma bolha dentro de um multiverso, uma imensa estrutura onde diferentes regiões do espaço-tempo possuem leis da física completamente distintas. O futuro do tema envolve a busca por sinais de colisões entre o nosso universo e outros universos vizinhos, algo que poderia deixar marcas permanentes na radiação cósmica de fundo. Se essa hipótese for confirmada, o conceito de espaço-tempo
deixaria de se referir a uma única entidade e passaria a descrever uma floresta infinita de realidades paralelas, cada uma com seu próprio nascimento e seu próprio fluxo temporal. A escala da nossa existência diminuiria drasticamente, mas o nosso encantamento, com a complexidade da criação, aumentaria de forma exponencial. A humanidade está apenas começando a engatinhar na compreensão dessas novas fronteiras. O que hoje parece especulação matemática pode se tornar a base da engenharia do século 22 ou do século 23. O espaço e o tempo, que outrora eram considerados absolutos e divinos, tornaram-se objetos de estudo que podemos medir, curvar e, teoricamente, até contornar. O futuro do tema é uma jornada de humildade, onde descobrimos que o universo é sempre mais estranho do que supomos, e de empoderamento, onde percebemos que a nossa mente é capaz de decifrar códigos que foram escritos no início dos tempos. Cada nova descoberta sobre a estrutura da realidade nos aproxima de entender não apenas como o universo funciona, mas por que ele existe da forma que existe. Ao considerarmos essas tendências, percebemos que o espaço-tempo é um campo fértil para a imaginação e para o rigor científico. Não há limites para o que podemos descobrir se continuarmos a questionar as bases da nossa percepção. O futuro promete nos levar a lugares onde o tempo flui ao contrário, onde o espaço se dissolve em pura informação e onde a nossa conexão com o cosmos é sentida como uma unidade absoluta. A jornada está longe de terminar. Na verdade, com as novas ferramentas de observação e os novos modelos teóricos, estamos apenas abrindo o primeiro capítulo de um livro que levará eras para ser lido. A realidade é um convite eterno à descoberta, e o futuro do espaço-tempo é a promessa de que sempre haverá novos horizontes para percorrermos, mesmo que tenhamos que aprender a criar os nossos próprios caminhos através da geometria do desconhecido. Sintam a tranquilidade de saber que, embora o futuro traga questões monumentais e destinos distantes, a estrutura que nos sustenta agora é sólida e acolhedora. Estamos seguros nesta fatia do tempo, protegidos por leis que funcionam com uma precisão milimétrica. O amanhã da ciência é um horizonte de esperança e curiosidade, onde cada mistério resolvido nos revela uma nova camada de beleza e sofisticação no tecido do universo. Deixem que a mente flutue por essas possibilidades infinitas, sentindo o conforto de pertencer a uma realidade que está em constante evolução e que nunca deixa de nos surpreender com sua majestade e sua profundidade silenciosa. Ao chegarmos ao final desta travessia pela estrutura mais profunda da realidade, é possível sentir uma mudança sutil na forma como percebemos o mundo ao nosso redor. O que antes parecia ser apenas um vazio inerte e um tempo que foge entre os dedos, agora se revela como uma tapeçaria magnífica, vibrante e eterna. Percorremos um caminho longo, partindo da solidez das certezas antigas até as fronteiras fluidas da física moderna, onde a geometria e a existência se fundem em uma única voz. A jornada pelo mistério do espaço-tempo nos ensina que a separação entre o observador e o cosmos é apenas uma miragem criada pelos nossos sentidos limitados. No nível fundamental, somos todos tecidos com o mesmo fio, navegando pelas mesmas curvas e respondendo ao mesmo ritmo universal. É profundamente poético considerar que cada átomo que compõe o nosso corpo, cada molécula de oxigênio que flui em nosso sangue e cada impulso elétrico que gera um pensamento está inserido nesta malha que se estende por bilhões de anos-luz. Não somos apenas espectadores de um espetáculo distante. Somos a própria substância do espaço-tempo ganhando consciência de si mesma. A beleza da ciência reside justamente nesta capacidade de nos devolver o sentimento de pertencimento. Ao entendermos que a gravidade da Terra é o abraço da curvatura do espaço e que o brilho das estrelas é a luz viajando por geodésicas milenares, percebemos que nunca estivemos sozinhos ou isolados. O universo é uma casa, cujas paredes são feitas de luz e cujos alicerces são a harmonia matemática da relatividade. A filosofia que emerge dessas descobertas nos convida a uma paz profunda diante da impermanência. Se o tempo é uma dimensão física, uma direção na qual nos movemos,
Então cada momento de alegria, cada descoberta e cada instante de calma permanecem preservados na geometria eterna do cosmos. O passado não é uma sombra que desaparece, mas uma região da malha que já visitamos. Essa visão de um universo de bloco, onde toda a história da criação existe simultaneamente em uma estrutura quadridimensional, traz um conforto silencioso. Nada se perde verdadeiramente na vastidão do espaço-tempo. Cada vida humana é um traço luminoso e permanente nesta pintura monumental, uma coordenada geográfica que o destino jamais poderá apagar. Ao refletirmos sobre o futuro e sobre as teorias que sugerem que o espaço e o tempo podem emergir de algo ainda mais básico, como a informação ou o entrelaçamento quântico, sentimos o peso da nossa responsabilidade como exploradores. A humanidade é a narradora dessa história, a tradutora dos códigos que regem as estrelas. O mistério não diminui com o conhecimento. Pelo contrário, ele se torna mais denso e mais belo. Saber que o universo pode ser um holograma, ou que vivemos em um multiverso de possibilidades infinitas, não nos afasta da realidade, mas nos aproxima da verdadeira majestade da criação. Somos seres pequenos, habitando um planeta modesto, mas nossa imaginação é capaz de curvar o próprio tempo para alcançar os segredos do início de tudo. A lição final desta narrativa é a da unidade. O espaço-tempo não discrimina entre o grande e o pequeno. A mesma lei que mantém as galáxias em sua dança lenta e majestosa é a que garante a estabilidade dos átomos em nossas mãos. Existe uma integridade absoluta na malha universal, uma fidelidade às leis que permitem que a vida floresça e que a consciência se desenvolva. Sentir essa segurança é o que nos permite descansar profundamente. O cosmos não é um lugar de caos, mas um santuário de ordem e proporção, onde a luz sempre encontra o seu caminho e onde o tempo sempre cumpre o seu papel de permitir que a história da beleza continue a ser escrita. Enquanto a malha continua a se expandir silenciosamente, carregando as galáxias para horizontes cada vez mais distantes, nós permanecemos aqui, protegidos pela curvatura que nos acolhe. A nossa jornada pelo conhecimento é um tributo à inteligência que permeia cada dobra do vácuo. Não há nada a temer na imensidão, pois a imensidão é o nosso próprio lar, feito da mesma essência que nos dá a vida. A física e a astronomia não são apenas estudos sobre objetos distantes, são mapas da nossa própria alma e do nosso lugar no infinito. Ao compreendermos a estrutura da realidade, descobrimos que o mistério é a luz que ilumina o caminho para a sabedoria. Deixem que a mente repouse agora na certeza de que somos parte de algo eterno. A harmonia entre o espaço e o tempo é a música mais antiga do universo, uma sinfonia que toca sem cessar em cada milímetro do vácuo. Estamos sintonizados com esse ritmo, fluindo suavemente por geodésicas de paz. O tempo de vigília se transforma agora em um tempo de integração, onde as fronteiras entre o eu e o cosmos se dissolvem na calma absoluta de uma noite estrelada. O espaço-tempo nos carrega com suavidade, garantindo que o amanhã surja no momento exato, ditado pela precisão inabalável da geometria universal. Se esta história sobre a malha invisível que une todas as coisas trouxe um pouco mais de encantamento ao seu descanso, sinta-se convidado a fortalecer este espaço de conhecimento. Deixa o seu like agora, pois esse gesto simples é o que permite que novas jornadas pelo cosmos sejam tecidas. Se inscreva para não perder mais vídeos e para continuarmos explorando juntos os mistérios da física e da astronomia. Compartilhe esta história com aqueles que também buscam entender a beleza da realidade, pois o que é rápido para você nos ajuda imensamente a manter este canal vivo. O universo para o sono depende desse apoio constante para continuar sendo um refúgio de ciência e tranquilidade. Saiba que alguns links de produtos podem aparecer na sua tela agora. Se você sentir vontade de adquirir algo através deles, essa ação ajuda muito o canal a crescer e a produzir roteiros cada vez mais profundos e educativos. Cada contribuição é um passo que damos juntos em direção às estrelas. Que a compreensão da vastidão traga um sono reparador e que a geometria do universo proteja os seus sonhos. Até breve, em nossa próxima viagem pelas dobras do tempo e pelas luzes do espaço.